Hoje nós iremos falar sobre o Simple Past, ok? Vou colocar aqui o títulozinho, Simple Past, ok? Simple Past, pessoal, como foi falado, para vocês, seria um tempo verbal, tá? Onde nós falamos sobre as coisas que aconteceram no passado, e que não se repetiram no presente, Tipo, se eu falar alguma coisa que aconteceu aqui, vamos aqui entender que este ponto é o passado, ok? Past. Eu cometi, por exemplo, aqui, eu pratiquei uma ação aqui, ela aconteceu aqui e aqui mesmo acabou. Ela não se estendeu, tá certo? Para esse ponto aqui. Esse ponto é o presente. Present, tá certo? Então, essa ação que eu pratiquei aqui, ela não se estendeu até o presente. Geralmente, essas ações, que a gente pratica no passado e que não tornam, não acontecem mais, tá certo? Não se estendem até o presente, são ações tipo uma viagem que a gente faz, ok? Então, a gente, quando faz uma viagem, por exemplo, essa viagem aconteceu, na verdade, em um determinado tempo. Então, por exemplo, eu viajei em 2021. Ainda é o quê? Esse ano, Mas que mês eu viajei? Vamos supor que eu viajei em janeiro, nas férias, tá certo? Então perceba que a ação, que eu pratiquei nesse dia aqui, nessa época, digamos assim, em janeiro, nesse mês e desse ano, ela não repercutiu, até o momento presente. Que data seria hoje? Então, por exemplo, hoje é 17/5, ok? De 2021, ok? Então, nós estamos no dia 17 do mês 5, ok? E veja quando isso aconteceu, no mês 1, tá certo? Então, vamos ver aqui uma situação. Veja o verbo travel, O verbo travel significa viajar, ok? Travel significa viajar, não é? Nessa época, em 1 de janeiro, eu viajei, certo? Para um determinado lugar. Então, digamos que o mês de janeiro eu passei nesse lugar, tá certo? Eu vivenciei, momentos nesse lugar. A gente está em que data? 17/5. Então, a ação que aconteceu aqui, nesse mês de janeiro, aconteceu e terminou, que foi o mês da minha viagem. Ela não repercutiu, ou ela não repercute até o dia de hoje. Ficou apenas na lembrança, Então, gente, quando isso ocorre, quando essa ação que eu pratiquei no passado e ela não acontece de estar dando continuidade até o momento presente, a gente vai chamar de Simple Past, ok? Bom, até aí eu acredito que vocês tenham entendido, Mas a minha preocupação aqui nesse assunto é a gente trabalhar esses verbos, tá certo? Os verbos no Simple Past. Então, por exemplo, aqui, já de início, pegando esse verbo aqui, travel, que seria viajar, certo? Se eu dissesse assim que eu viajei em janeiro para determinado lugar, eu vou ter que colocar esse verbo travel, certo? No passado, Então, vamos aqui escrever a frase com esse verbo no passado. Vamos lá? Então, I
travel to London. Ok? I travel to London. Quando que eu viajei? Eu viajei para Londres, não é? Por exemplo, aqui, porque o dia 1 geralmente é um dia de festa ainda, né? Vamos supor que eu viajei aqui para Londres no dia 3, tá? 3 de janeiro, não é? Então, em 3 de janeiro de 2021. 2021, ok? Então, digamos que eu queira falar isso daqui, que eu viajei para Londres em 3 de janeiro. Na verdade, gente, só aqui para mostrar para vocês, ok? A gente está escrevendo uma frase no estilo português, ok? A gente coloca a data, né, o mês e o ano, tá certo? Mas, na verdade, quando a gente quer escrever uma frase em inglês se referindo a datas, a gente vai ter que escrever da seguinte forma. Eu vou mudar aqui a cor do lápis, ok? Então, vamos aqui escolher esse azulzinho e veja aqui o seguinte. Dessa forma como eu escrevi, não é? Até certo ponto ela está correta. Veja que eu estou escrevendo de acordo com como eu estou falando. E isso é um dos erros, né? Quando a gente vai escrever em inglês, escrever como a gente fala no português, ok? Só que existem alguns detalhes, tá certo? Nas frases em inglês que a gente precisa observar. E a gente só vai percebendo ela no dia a dia, no estudo da língua inglesa, ok? Então veja que eu coloquei I traveled to London né, porque é em 3 de janeiro, né? Caberia até aqui, ó, uma preposiçãozinha, aquela of, tá certo? Ó, em 3 de janeiro, tá? Então, o aluno, né, que ele, por exemplo, está no início do inglês, dos estudos, ele pode escrever desse jeito o seu texto, mas não vai estar realmente de acordo com o que pede a norma da gramática inglesa, tá? Do inglês, no caso. Então, aqui, I seria o sujeito, ok? Eu. Com relação a esse travel, com dois T's, eu posso ter esse verbo, ó, travel, travel, com apenas um L, que também está certo, ok? Não vai ter problema algum. Então, travel com dois L's, geralmente é escrito norte-americano, né? Já aqui, ó, a gente vai encontrar na língua ao contrário aqui, tá certo? Traveling vai ser escrito, usado esses dois L's nessa palavra quando for norte-americano. Alguma pessoa aqui dos Estados Unidos falando, ele vai usar esses dois L's na palavra traveling, quando estiver no passado, travel, né? Travel com um L é usado na Inglaterra, ok? Então, como a gente está falando de Londres, não é isso? Então, I traveled to London, ok? Aí veja que até aqui a gente estava correto, não é isso? A bronca vem aqui, ó, nesse in, que não é in, ok? Quando a gente fala sobre datas, a gente usa o on, tá? Por que, professor? Geralmente o in, pessoal, é mais usado para outras situações, tá? E para o aluno que é iniciante, ele é bom entender assim, tipo que esse in, ele se refere a tipo a um espaço mais amplo, né? Algo que está dentro de algo. E com relação a datas, a gente usa o on e também
com relação a, tipo assim, eventos, né, que ocorrem durante o ano, celebrações. A gente vai escrever o on, tá certo? Aqui, on. Aí aqui a gente vai colocar o seguinte, ó. O 3, tá certo? O R e o D. E colocar o nomezinho January 2021. Aqui é um 2, ok? Bom, ficou faltando aqui um detalhezinho, tá certo, gente? Que é aqui a preposição. Então eu vou apagar aqui para corrigir, ok? Deixa eu ver aqui, ó. Faltou só a preposiçãozinha aqui. On 30 of. Esse nome aqui de mês tem que vir com letra maiúscula, ok? Deixa eu botar com letra de forma, ok? Aqui, ó. January. Ok? Existem outras formas também de você escrever, né? Essas frases assim com datas, tá certo? Que você poderia colocar aqui on January, aí bota 3,2021, né? Mas aqui não é o nosso estudo sobre preposições nem tipo escrita, a gente está falando sobre os verbos, tá ok? Então veja esse verbo aqui, ó, gente. Travel, como foi que ele ficou no passado? Eu acrescentei ED nele, tá certo? Então a gente chama esses verbos aqui, pessoal, sabe de quê? De verbos regulares, não é? Esses verbos, tá certo? Regulares, travel, por exemplo, né? A gente vai acrescentar a ele, tá? Apenas a gente vai acrescentar a ele o ED, ok? Ou simplesmente D, ou em alguns casos IED. Isso está muito para você? Não. Esses verbos regulares no inglês são os mais fáceis. Ainda por cima, eles se parecem também muito com os do português, tá? Com exceção, por exemplo, de algumas palavras, como travel, né, que não aparece na língua portuguesa, que seria viajar, tá ok? Mas existem muitos verbos que se assemelham com os da língua portuguesa, tá? E esses, geralmente, na sua maioria, eles são os verbos regulares, ok? Então aqui, ó, voltando para aqui, com relação a esse acréscimo que a gente dá, né, ao verbo regular, tá certo? A gente vai agora, vai falar agora com relação a essa regrinha. Então vamos ver aqui, por exemplo, tá certo? Verbos regulares que terminam com E, ok? Verbo que terminar em E, eu simplesmente vou acrescentar o D, ok? Então a gente vai ver isso aqui, por exemplo, nesse verbozinho aqui, ó. Vamos ver aqui esse verbo. Ó, eu tenho, por exemplo, o verbo like, né? Se eu tivesse uma frase assim, eu gosto de viajar, não é? Deixa eu fazer uma frasezinha aqui. I like to travel. Olha, tá vendo? Eu gosto de viajar. Se eu quiser dizer que eu gostei da viagem, né? Como é que fica? Aí veja aqui, o verbo like, que é gostar, ele vai para o passado. Eu gostei da viagem, né? Então vai ficar I liked. O que foi que aconteceu com esse verbo? Eu acrescentei a ele o D, ok? Então veja, os verbos que terminarem com E, não é? Eu vou acrescentar o D,
tá certo? E assim a gente tem muitos outros verbos que terminam com E. Por exemplo, aquele verbozinho dance, tá certo? Que é um verbo, né, que a gente se parece com dançar, né? Como eu falei para vocês, os verbos que se assemelham à língua portuguesa, geralmente esses verbos no inglês, eles são verbos que são verbos regulares, ok? Então, dance, se eu colocar esse verbo dance, né, no passado, ele vai ficar danced, tá vendo? Dancei, né? Eu dancei, ela dançou, nós dançamos. Então, tudo vai ficar, né, com D no final. Beleza, gente? Outro verbozinho que não se parece, né, com algo como na língua portuguesa, algum nome, né, mas é muito conhecido pela gente, que é o verbo love. O verbo love, ele é também um verbo regular. Se eu pegar esse verbo I love you, né? Por exemplo, eu amo você. Só que se eu disser que eu amei a pessoa, ele no passado vai ficar como? Loved, tá certo? Então eu passei, não é? Esse verbo amar, né? Que, por exemplo, poderia estar no presente. I love you, eu amo você. E transformei ele para o passado, dizendo eu o amei, né? Então, no caso, aqui, ó, ele, quando foi para o passado, eu acrescentei ed. Beleza, gente? Então, esses verbos que terminarem, né, com e, eles vão ter na sua estrutura, tá certo? O D, ok? Você só precisa acrescentar o D após eles, não é? Agora vamos ver os verbos regulares, tá certo, pessoal? Que termina, por exemplo, com uma consoante, né? Por exemplo, aqui o verbo travel. Veja que o verbo travel, por exemplo, ele termina com uma consoante, né? E o que aconteceu? Eu acrescentei ed a ele, tá ok? Então, como exemplo aqui, os verbos que terminarem com consoantes, né? Terminar, vou botar aqui a palavrinha, terminar com consoante, com consoante. Eu falo dos verbos regulares, tá certo? Os verbos regulares que terminar com consoante, a gente acrescenta o que? De, tá ok? Vamos buscar alguns verbos aqui para vocês entenderem. Por exemplo, tem um verbo aqui que a gente usa muito, que é o verbo walk, tá? Olha, walk, que seria andar, ele termina com K, né? Outro verbo, work. O verbo work também termina com K e é uma consoante, certo? Vamos ver outros verbos. Can, so. Veja, eu tenho outro verbozinho aqui, ó, que termina com uma consoante, o L, né? O que eu posso fazer aqui? Acrescentar ed a ela. Cancel, tá? Work, worked, walk, walked, ok? Outro verbo também aqui, cancel, né? A gente conhece muito bem, que é o verbo cancelar. A gente também tem um outro verbo aqui, ó, que é o verbo correct, né? Aqui, ó, correct. Termina com a consoante T. Aqui eu só vou acrescentar o quê? ed. Então, veja aqui, ó, que eu tenho esse verbo aqui que se parece com o português, né? Correct. Cancel, que seria cancelar, não é?
E também existem muitos outros verbos, até um aqui bem conhecidozinho, né, que eu acho que vocês já viram, que é, por exemplo, o verbo cook. Cook seria cozinhar, né? E veja que, por coincidência, aqui esse verbo que eu coloquei agora para vocês, ele também termina com D, com K, que diga, não é? Vamos ver mais alguns outros verbos regulares. Crash, ok? Crash, que significa colidir, não é? Tipo uma batida entre dois carros, crashed, tá? Então assim, tipo, dois carros colidiram, two car crashed, tá certo? Outra palavrinha também que eu gosto muito de ver com vocês e aparece muito em texto é a palavrinha, o verbo, né, no caso, watching, ok? Que é o verbo assistir. E tem uma também aqui, ó, muito vista, que vocês sabem muito por aí, que vê em propagandas e tudo mais, que é o verbozinho beijar, não é? Kiss. Perceba que ele termina com SS, tá certo? Então veja que quando o verbo regular, né, que terminar com uma consoante, a gente vai acrescentar ED, ok, gente? Então aqui no caso, para todos esses verbos, ok, eu vou acrescentar ED quando ele for para o passado, tá? Então walked, worked, cancelled, corrected, cooked, crashed, watched, kissed, tá certo? Então veja que os verbos terminou em consoante, como K, L, T e outras consoantes mais, tá certo? K, L, T, né? E outras consoantes, além também das que terminam com SH, CH, SS, ok? Eu vou acrescentar apenas o ED a ele, tá? Agora, gente, presta atenção. Existem algumas palavrinhas, alguns verbos regulares, como a palavra stop, né? Stop, vocês sabem o que significa parar, né? Esse verbo, quando ele vai para o passado, ok? Eu não só vou acrescentar ED a ele, como também eu vou acrescentar aqui, eu vou dobrar o Pzinho, ó. Tá vendo? O P da palavra stop. Eu vou dobrar esse P e acrescentar ED a ela. Então, a palavra, ela vai ficar no passado, o verbo stop, dessa forma. Is stopped. Ok? Por que isso, professor? Porque quando eu falo essa palavra, eu falo ela, tá? De uma forma em que a sílaba tônica mais forte dela vai estar aqui, ó, no final dela, pegando o P. Stop, 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 tá? Então veja que a sílaba mais forte está no final, né? Que inclusive está o P. Ok? Então, sendo essa última sílaba mais forte e terminando em uma consoante, eu vou dobrar, ok? Eu vou dobrar esse P. Eu vou deixar stopped e acrescentar ED. Ok, pessoal? Aí vocês podem perguntar, existe só essa palavrinha, esse verbo, professor? Não, claro que não. A língua inglesa ela é o quê? Muito dinâmica, digamos assim. Existem muitas palavras para várias coisas, não é? Então não existe a gente não pode limitar a quantidade de verbos, né? Então nesse caso aqui, pessoal, uma outra palavra, um outro verbo, por exemplo, é essa daqui, ó. Como que a gente pronuncia aqui, ó? Grab, grab, ok? Então veja que quando eu pronuncio essa palavra, eu pronuncio de uma vez, não é isso? Eu não separo essa palavra em duas sílabas, por exemplo. E mesmo se eu separasse,
né? Onde estaria a sílaba mais forte? Se ela estivesse no final aqui, né, com essa consoante B, ok? Aí no caso, eu ia fazer a mesma coisa que a palavrinha, o verbo stop. Então, no caso da palavrinha grab, que significa agarrar, pegar, certo? Então eu vou o quê? Acrescentar outro B, tá certo? Vou duplicar, né? Eu duplico aqui a consoante, tá certo? E acrescento aqui, eu vou mudar esse sinalzinho aqui, porque se é duplicar, não é, gente? Então tem que ser o que? Vezes, não é isso? Então vai ser vezes, tá certo? Mesma coisa aqui também com o pezinho, ó. Se vai ser duplicar, então tem que ser vezes, tá certo? Então aqui eu vou duplicar o B e acrescentar ED, ok? Então fica grabbed no passado, tá? Grabbed, agarrar, tá certo? Segurar com força alguma coisa, tá ok? Grabbed. Então aí, quando a gente vai usar esses verbos regulares no passado, existem essas regrinhas. Agora, o último verbo que a gente tem aqui como exemplo, tá certo? O último tipo de verbo, né? Que é esse que termina com IED. Eu vou puxar aqui uma setinha para a gente trabalhar ele, tá certo? Que são os verbos que terminam com Y. Então, terminar, os verbos que terminar, não é? Com, por exemplo, Y, ok? Terminar com Y. O que é que eu vou fazer? Eu simplesmente corto esse Y, né? E acrescento I, E, D. Então veja que a gente tem sempre essa historinha de estar acrescentando o D no final, não é? Então agora a gente vai ver alguns desses verbos aí como exemplo, ok? Para a gente finalizar o nosso estudozinho sobre os verbos regulares, ok? Então, por exemplo, aqui o verbo fly. Perceba que ele termina com o quê? Com Y. Então, se eu colocar esse verbo no passado, voou, né? Ele vai ficar como? Então, vamos lá representar aqui esse verbo no passado para representação. Ele vai ficar flying. Tá vendo? Acrescentei IED. Vamos ver outro verbo aqui. O verbo study, tá? Eu estudo, não é? Inglês. Então, como é que fica esse verbozinho no passado? Né? Study. Eu estudei inglês, por exemplo, ok? Aí a gente acrescenta IED, né? Então, gente, existem todos os verbos, tá certo? Que terminar com Y, eu vou, certo? Cortar o Y, né? Eu dou um corte aqui, ó. Corte. Esse verbo aqui, ele está fly, ele está no presente ou no infinitivo, tá ok? Voar, por exemplo, né? Então, quando eu quero passar ele para o passado, eu corto o Y, né? E acrescento IED a ele, ok? Um outro tipo de verbo também, que eu ia me esquecendo aqui, não só existe esse, existe mais também, por exemplo, alguns verbos, tá certo? Que terminam, né? Deixa eu puxar aqui novamente uma outra linha, tá? Existe algum outro verbo também, em inglês, que geralmente vocês perguntam muito com relação a essa técnicazinha, né? Se o verbo terminar, os verbos que terminam, né? Terminar com, aí tipo, consoante, né? Deixa eu melhorar aqui. Os verbos terminarem com consoante, C de consoante, vogal mais vogal, ok?
Como assim, professor? Os verbos que terminarem com uma consoante, uma vogal e outra vogal, a gente vai apenas acrescentar ed. Vamos ver isso aqui com alguns verbos. Por exemplo, um bem assim badalado, né, que a gente vê muito, é o verbo play, né? Então veja que aqui nesse verbo eu tenho uma consoante que é o L, tá certo? Depois eu tenho uma vogal que é o A e depois outra vogal que é o Y. Então nesse caso aqui, quando eu quiser colocar ele para o passado, eu vou escrever dessa forma aqui, ó. Played. Então, ele jogou, não é isso? Ele jogou futebol, jogou a partida ontem, né? Então veja que esses verbos que terminarem com, tipo aqui, ó, consoante mais vogal, não é? Consoante mais vogal, a gente vai acrescentar ed. Professor, me dê mais algum outro exemplo sobre esse verbo, né? Esse tipo de verbo. Então, vamos ver aqui esse outro verbozinho, tá certo? O verbozinho enjoy. Então, vocês vão ver que a terminação dele vai terminar, ó, consoante o J, tá certo? O J aqui, o O e o Y, tá certo? Então, quando eu tenho essa terminação aqui, ó, uma consoante, uma vogal e outra com vogal no caso, tá certo? Eu vou apenas acrescentar ed também a ele. Então ficaria enjoy, certo? Então enjoy é o verbo gostar, apreciar, né? Então aí curtir, né? Gostar mesmo de alguma coisa, tá? I enjoy my last vacation. Eu curti, né? I enjoyed my last vacation. Eu curti minhas últimas férias, ok? Então, se a gente observar direitinho aqui, que eu não escalei aqui tanto assim pela ordem, mas se você observar, ó, esse tipo de verbo aqui, que termina com consoante, vogal e vogal, acrescenta ed, os outros verbos também aqui, que terminar com consoantes, tá certo? A gente vai acrescentar ed também a ele. Então tem esse estudozinho aqui também que você pode relacionar esse caso aqui, não é? Com esse, com relação à terminação do verbo. Então, nesses dois casos aqui, como vocês podem ver, a gente vai usar o ed, não é isso? Nos verbozinhos, consoante, vogal, vogal, mais ed com o verbo ficando no passado. Verbos que terminam com consoante, eu vou acrescentar também ed, ok? Os verbos que terminar com y, que não é o caso desse daqui, tá? Porque aqui está terminando em y também, né, pessoal? Mas vocês estão percebendo que nesse caso aqui eu tenho uma consoante antes do y, tá ok? Por exemplo, vou dar mais um exemplo aqui para vocês. Vou botar até aqui ao lado. O verbo try, que significa tentar algo na vida, por exemplo. Ok? Try, experimentar, tentar. Esse verbo aqui, quando for para o passado, veja que eu tenho uma consoante e uma vogal. Eu vou eliminar essa consoante, aliás, essa vogal y, né? E vou acrescentar ied ao verbo, deixando ele no passado. I tried, por exemplo. Eu experimentei, eu tentei, ok? Tried, né? Experimentou, tentou, ok, gente? Então, esse daqui é o nosso estudozinho, certo? Com relação aos verbos regulares, né? Esses verbos aqui, a gente vai acrescentar ed, de ou ied nesses verbos regulares quando o verbo for para o passado. Ok, pessoal? A gente vai fazer
um exercíciozinho, ok? Para treinar, né? E conhecer até outros verbos também, outros verbos regulares em frases, tá certo? Bom, pessoal, a gente aqui vai ver esse exercíciozinho bem simples, né? Observando aí alguns verbos, né? A colocação dele nessas frases, mas primeiro, para isso, a gente precisa também analisar o contexto, ok? A gente está falando sobre o verbo no passado, não é isso? Mas pode ser que venha alguma outra frase, tá certo? E a gente precisa ver se realmente nessa frase cabe um verbo no passado ou não, não é? As questões assim de alternativa, elas dão opções para você. E você precisa analisar a frase para ver o contexto dela, para saber se realmente os verbos vão ficar no passado ou em algum outro tempo verbal, ok? Ou em algum modo, ok? A gente está estudando o Simple Past, ok? Então vamos para a primeira frase aí, né, que é o segundo quesito do exercício, que fala o seguinte: I think you, espaçozinho aí, the movie, because you weren't really interested in watching. Então, a frase aí, ela termina a primeira oração. Na verdade, esse textozinho aí, né, eles estão divididos em duas orações, ok? E onde se divide? Veja que na primeira frase, ela diz o seguinte: eu acho que você, né? Tararã, o filme, movie. Pronto. Aí vem a parte agora da explicação. Because, porque você realmente não estava interessado em assisti-lo. Assisti-lo, esse it aí é o lo, você assisti-lo. Então esse it está se referindo a quem? Ao movie, que seria ao filme, ao vídeo, digamos assim também, ok? Então veja, na frase em que não há lacuna, não é isso? Ele dá a explicação, falando sobre algo anterior. Ele vem explicar, né, algo anterior, uma situação. Então, por que você não estava realmente interessado em assisti-lo? Gente, aí nessa parte aí da explicação, a gente já vê, né, o tempo verbal, que você realmente não estava interessado em assisti-lo. Então veja que isso daí é algo que nos remete ao passado, ok? Então a frase ficaria: eu acho que você sentiu falta, né? Não sentiu falta, na verdade aí, tá? De assistir o filme, porque você, né? Não, tipo assim, não estava realmente interessado em assisti-lo, tá certo? Então nesse caso aí, como a gente está falando de um tempo passado, não pode ser a alternativa B nem a alternativa C, né? No modo gerúndio, né? Ou também no simple present poderia ser o miss, né? Nesse caso aí vai ser missed, né? Então outra coisa também é o verbo miss. Perceba que ele termina com ss. É um verbo que regular. Nesse caso, a gente vai acrescentar ed quando ele for para o passado. Vamos ver a terceira questão. When you, me, I was going to take a shower. What a coincidence. What a coincidence. Então, o verbo que vai entrar aí nesse espaçozinho é call, tá certo? Vai ser call, called ou calling, né? Qual essas três opções? Então, vamos primeiro entender o contexto, não é? Quando você, taranã, divide a frase, eu estava tomando banho, ok? I was going to take a shower. Então, que momento foi esse? O momento passado. Call significa ligar, ok? Então, quando você me ligou ou ligou para mim, eu estava tomando banho. Que coincidência.
Então, veja que aí, no caso, o verbo vai ter que estar no passado. O verbo call, né, isso no Simple Present, veja que ele está com C-A-L-L. No passado, ele termina o quê? Com L, não é isso? Então, no passado, a gente vai só acrescentar ED, ok? Então, veja aí que o verbo call, no passado, vai ser called. E é um verbo regular, né? Quarta questãozinha aí diz o quê? She really the drawing. You did. You got talent. Então, aqui a gente vai ter que colocar o verbo like. Agora vai ser like, liking ou liked. Então, aqui, a gente olhando a frase, né? Novamente, a gente vai perceber que foi uma ação o quê? No passado. Por causa de quê? Por causa do did. Ó. Esse did aí não é um verbo auxiliar, é um verbo principal. E ele está no passado. Ela realmente... Tararã, é o desenho que você fez, né? Did é o verbo fazer, ok? Que você fez, né? Mas assim, eu quero fazer uma ressalva aí, tá certo? Ó, esse did aí, eu, eu creio que ele tá assim, com relação ao desenho aí, no caso que a pessoa pintou, completou ali uma arte, tá? Porque se fosse realmente fazer, né, de criar realmente, seria make. Aí no caso seria made, tá? Mas tudo bem, vamos aí entender o seguinte. Ela realmente gostou do desenho que você fez. Então veja que tudo isso daí aconteceu o quê? No passado. Então tem que ser liked, ok? E na última aí, que é o quinto, tá certo? Nós temos aí a frase You didn't soccer last night, did you? Então, você não jogou na última noite, não foi? Tá certo? Então aí nós precisamos do verbo play soccer. Como? Veja só a ideia aí. Cuidado, porque quando a gente, né, já tem aqui, ó, o didn't no passado negando, o que é que vai acontecer? O play, que é o verbo principal, ele não vai para o passado, tá, gente? Ele vai ficar aqui normal. Como assim, professor? Vocês entenderam aqui, tá certo? Que a frase diz o seguinte: você não jogou na última noite, não foi? Então, o didn't aqui, pessoal, ele já está dando condição para que a frase fique no passado, diferentemente das outras frases em que a gente precisa colocar o verbo no passado, porque a gente só tem esse verbo no passado, tá certo? E aqui eu estou negando. E como é que a gente nega no Simple Past? Então a gente vai ver essas regrinhas agora. Observe agora essas duas frases. He play soccer e he play soccer, né? Só que essa daqui eu quero no presente. Como aqui é terceira pessoa, é he, tá certo? He, ele, eu vou ter que acrescentar um szinho aqui, ó. He plays, tá certo? Isso daqui é o presente. Ele joga futebol, não é? Aqui eu quero transformar essa frase que está no presente, né? E jogar ela para o passado. Então, eu vou usar como o verbo aqui. Ó, ele jogou, não é isso? Então, vai ficar he played, ok? Verbos que terminar consoante, vogal e vogal, vai ficar com o acréscimo de ed, não é isso? Então, ele joga futebol, ele jogou, ok? Então, veja aqui o seguinte, a gente vai pegar essas frases aqui e negar ela no passado. Perceba que quando eu vou negar ela para o passado, eu preciso de um elemento, que é o didn't, né? Vamos botar assim, didn't, ok?
didn't. Com o didn't, eu vou negar essa frase no passado. E quando eu negar essa frase no passado, eu não vou precisar transformar esse verbo aqui, ó, tá? Que ele vai ser o verbo principal, deixando ele no passado. Eu simplesmente vou colocar ele normal. Então, vamos lá. Se eu digo aqui que ele jogou futebol, eu quero dizer agora que ele não jogou futebol. Então, como é que vai ficar? He didn't. Aí aqui, ó, o verbo que estava no passado, played, com essa modificação, ele volta para o seu estado normal, que é play, ok? Ele não jogou futebol. Estão percebendo aí, pessoal? He didn't play. Veja como ficou agora o verbo, né? Quando ele vem acompanhado do didn't. Então, aqui, quando eu nego, eu tenho que usar o didn't. Esse didn't, pessoal, nada mais é do que o did. Ou você escreve didn't, ou você escreve did not. Ok? Separadozinho aí, tá? Did not. Ou assim, didn't, ou did not. Ok? E o verbo continua do mesmo jeito. Play. He did not play soccer, ok? Porque aqui é a forma contraída e aqui é a forma normal, tá certo? Se eu também quiser, por exemplo, fazer uma pergunta com essa frase aqui, ó, ele jogou futebol, tá certo? O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar o did na frente, ó. Esse did, pessoal, é um verbo auxiliar nessa frase que indica passado. Quando eu estou usando esse verbo indicando passado, o verbo principal, por exemplo, que é o verbo play, ele não precisa se modificar, ele vem normal aqui, ó, porque o did já faz todo o trabalhozinho dele. Então vamos ver aqui, ó. Did he, aí agora o verbo principal, play soccer. Ele jogou futebol. Vamos acrescentar aqui esse termozinho yesterday, certo? Yesterday, que se refere a ontem, ao passado, né? Como a gente está falando de tempo passado, do simple past, então vamos usar o yesterday, que quer dizer ontem. Então observe que na frase interrogativa, tá certo? Nas frases interrogativa, eu uso o did na frente, pessoal. Sempre, sempre, sempre. Quando eu quiser fazer uma frase no simple past, na forma interrogativa, eu vou usar o did na frente. E o verbo que estava, o play, não é isso? Que estava modificado na frase afirmativa, ele fica normal aqui, ó. E quando for também na forma negativa, o play que estava modificado na frase afirmativa, ele também vem para cá na sua forma normal. O didn't, negando no passado, deixa o verbo principal na sua forma normal. O did na frase interrogativa deixa o verbo principal na sua forma normal. Ok, pessoal? Então, para não se estender muito, ok, eu vou parar por aqui essa aula e eu vou deixar um exercício para a gente praticar, ok? Online mesmo, tá ok? Vocês vão fazer online, tá certo? E deixar lá no Google Classroom a resposta, né, do seu exercício. Ok, pessoal? A gente se encontra numa próxima aula. Valeu!